Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando as nossas videoaulas, hoje vamos falar sobre os critérios de divisibilidade, o módulo 66 que está na página 93. Bom, antes de mais nada, o tema, critérios de divisibilidade. Critérios são as condições de divisão, as regras que existem para que eu saiba se um número é divisível ou não por outro número, antes mesmo de fazer o cálculo. Antes que eu saia fazendo o cálculo, eu posso já verificar se existe uma regra que me diz que aquela divisão será exata. Então, os critérios de divisibilidade nós vamos usar para verificar se as divisões são exatas. Divisões exatas. Bom, o primeiro critério é quando o número é divisível por 2. Isso nós já vimos, né? Toda vez que o número for par. Toda vez que o número for par, ele é divisível por 2. Eu posso pegar qualquer número. 18. Eu já sei que ele é divisível por 2, porque ele termina em 8, e 8 é par. Se eu fizer 18 dividido por 2, 9. 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Então, o critério de divisibilidade por 2 é muito simples. Nós já vimos até no módulo anterior, par ou ímpar. Quando que um número é divisível por 3? Aqui é o seguinte: quando a soma dos algarismos que formam esse número der o resultado divisível por 3. Por exemplo, 369. Bom, 369 é divisível por 3? Basta que eu some os 3 algarismos, o 3, o 6 e o 9. Ok? 3, 6 e 9. A soma dos 3 algarismos eu tenho como resultado 18. Bom, aí você pensa assim de uma maneira bem simples. Na tabuada do 3 tem 18? Tem. 6 vezes 3, 18. Então, como existe o 18, significa que este número ele é divisível por 3. Então, toda vez que eu quero saber se um número é divisível por 3, basta simplesmente que eu some os 3 algarismos, ou 4 algarismos, ou assim por diante. Ficou bem simples? Bem, agora nós veremos outros critérios de divisibilidade. Continuando os critérios de divisibilidade, quando nós temos aqui um número, quando ele é divisível por 4, verifica bem a página 94 da apostila. Quando que ele é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos que formam esse número forem 0, 0 ou um múltiplo de 4. Por exemplo, 400 termina em 0, 0, ele é divisível por 4. 524. Ora, ele não termina em 24? Na tabuada do 4 tem 24? Tem. Então, esse número também é divisível por 4. Repetindo, quando termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos forem números múltiplos do 4. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, o próximo é muito tranquilo, né? Que é o divisível por 5. Esse a gente aprende desde pequenininho, lá desde o terceiro ano você já sabia isso. Quando que um número é divisível por 5? Sempre que ele termina em 0 ou 5. Basta a gente olhar a tabuada do 5. Todo número da tabuada do 5 ou termina em 0 ou termina em 5. Bom, e quando que um número é divisível por 6? Ele só será divisível por 6 se ele for divisível por 2, ou seja, se ele for par, e ao mesmo tempo divisível por 3. A soma dos algarismos seja um número divisível por 3. Vamos pegar esse número aqui, 142. Ele é par, certo? Par. Mas e se eu somar um número? 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 não dá para dividir por 3. Então, 142 não é divisível por 6. E se eu pegasse o seguinte número? 144. 144 é par.
Mas a soma dos valores dá para dividir por 3? Par é divisível por 2. A soma dos valores dá para dividir por 3? Vamos ver? 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir por 3. Então, esse número sim, ele é divisível por 6. Ficou claro? Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Veremos agora outros critérios de divisibilidade. O próximo critério de divisibilidade é se ele for divisível por 8. Como que eu sei se um número é divisível por 8 antes mesmo de fazer o cálculo? Primeiro de tudo, que os 3 últimos algarismos, se eles forem 0, 0, 0, por exemplo, 7.000, os 3 últimos algarismos, 0, 0, 0. Então, ele é divisível por 8. Ou então, os 3 últimos algarismos foi um número múltiplo de 8. Por exemplo, 5.032. Quais são os 3 últimos algarismos? 0,32 aqui, ó. Na tabuada do 8, tem 32? Tem. 8 vezes 4, 32. Então, mesmo antes de eu fazer o cálculo, se eu dividir 5.032 por 8, o resultado vai dar exato. Você pode conferir fazendo aí, verificando. Ok? Então, quando ele termina com 3 zeros, ou então os 3 últimos algarismos foram um número divisível por 8. Tá claro? Muito bem. Quando que ele é divisível por 9? O 9 é muito parecido com o 3. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Por exemplo, se eu pedisse para vocês 143, dá para dividir por 9? Antes de você pegar o papel e sair fazendo conta, o que você pode fazer? 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 não tem na tabuada do 9. Então, esse número não dá para dividir por 9. Se eu pegasse 633, esse número dá para dividir por 9? Vamos ver? 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 não tem na tabuada do 9. Também não dá para dividir. E esse número aqui? 549. Vamos verificar? 5 mais 4, 9. 9 mais 9, 18. Ah, 18 tem. Então, esse número, sim, ele seria divisível por 9. Mesmo sem ter feito a conta. Os 2 primeiros exemplos não dariam, só somar os algarismos. E esse último aqui seria possível. O último caso desse módulo é o divisível por 10, que termina em 0. Então, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Esse é muito fácil, né? Basta o número terminar em 0, ele é divisível por 10. Neste módulo, pessoal, vou passar como tarefa para vocês, no módulo 66, os exercícios do 1 ao 9 que estão na página 105. Tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. O próximo módulo, que é o módulo 67, ele trata de outros critérios de divisibilidade. Esses outros critérios, que são para 11, 12, 15 e 25, esses 4 números, eles são mais a título de informação. Então, vocês vão pegar esses números aqui, vão ler o critério e depois lá no plano de estudos eu vou passar alguns exercícios para que vocês façam e treinem esses critérios por 11, 12, 15 e 25. Esses critérios você não precisa saber de cor, de 11, 12, 15 e 25. Porém, os de 2 a 10 é muito importante ter esse conhecimento, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, até uma próxima.